Você não foi traído porque foi ingênuo. Você foi traído porque acreditou que lealdade era recíproca. E ninguém te ensinou a diferença entre quem é leal e quem parece leal. Sabe qual é a real diferença entre quem vive levando facada nas costas e quem não leva? Não é sorte. Não é que alguns têm amigos melhores ou são mais espertos por natureza. É que alguns aprenderam a ler as pessoas antes de confiar. E outros só aprendem depois que o estrago já foi feito. Depois da traição no trabalho, depois do sócio que sumiu com a parte dele, depois do amigo que virou inimigo sem avisar. Maquiavel escreveu isso há 500 anos com uma clareza brutal. Os homens são ingratos, volúveis, simuladores e dissimuladores, não como exceção, como regra geral do comportamento humano. E o mais perigoso, quem vai te trair não parece alguém que vai te trair, parece exatamente o contrário. Hoje eu vou te mostrar 5 sinais concretos que pessoas falsas exibem antes de agir. Sinais que você pode aprender a ler agora. E vou ser direto. É muito provável que você já tenha visto pelo menos 3 desses sinais em alguém próximo a você nesse exato momento. A questão é se você escolhe enxergar ou escolhe conforto. Não tem volta depois desse vídeo. Você já sentiu essa sensação específica? Quando alguém te decepciona de um jeito que vai além da raiva? Não é só a mágoa. É aquela sensação de ter sido lido por alguém que, ao mesmo tempo, você não soube ler. Você revê as conversas mentalmente, relembra os episódios e percebe que os sinais estavam todos ali, na sua cara, durante semanas ou meses. Aquele comentário que soou estranho, mas você descartou. Aquele momento em que a pessoa agiu de um jeito que não batia com o que ela dizia ser. Aquela inconsistência pequena que você escolheu ignorar porque era mais fácil assim. É humilhante de um jeito muito particular. E a humilhação não vem só da traição, vem da autoconsciência de que você tinha informação suficiente para ver o que estava vindo, e não viu. Ou pior, viu e não quis acreditar. Isso não é fraqueza de caráter, é falta de ferramenta. Você não foi ensinado a distinguir lealdade real de lealdade performática. E é exatamente essa distinção que Maquiavel passou a vida inteira estudando, porque para ele, confiar na pessoa errada não era um problema emocional, era uma questão de sobrevivência. Maquiavel identificou o adulador como um dos inimigos mais perigosos que existem. Não porque ele ataca, mas porque ele paralisa o seu julgamento. Quando alguém te elogia o tempo todo, você começa a associar a presença dela a uma sensação boa. E aí você para de analisar. A pessoa falsa elogia muito, e elogia sempre na hora certa. Mas presta atenção neste detalhe. O elogio dela nunca é sobre o que você fez, é sempre sobre o que você é. Você é incrível. Você é diferente de todo mundo que eu conheço. Você é o tipo de pessoa que eu precisava ter na minha vida. Parece bonito. Mas sabe o que esse tipo de elogio tem em comum? Ele pode ser copiado e colado para qualquer pessoa. Ele não tem endereço. Não referencia nada específico que você fez, nenhuma qualidade concreta que ela observou ao longo do tempo. É um elogio de tamanho único. E tamanho único geralmente serve para todo mundo, o que significa que não serve especialmente para ninguém. O teste é simples e implacável. O elogio some quando você não tem nada a oferecer, quando você está passando por um momento difícil, quando não tem uma indicação para dar, quando não tem um recurso, um contato, um favor disponível, o entusiasmo esfria. Se a resposta for sim, você não tem um admirador, você tem um investidor esperando retorno. E todo investidor sai quando o ativo para de render. Nas próximas 2 semanas, observe a qualidade dos elogios que você recebe. Elogio sobre resultado concreto. Você resolveu aquele problema de um jeito que eu não teria pensado. É genuíno. Elogio sobre identidade abstrata, sem histórico, sem especificidade, sem contexto, é manipulação. A diferença entre os dois é a diferença entre alguém que te conhece e alguém que está gerenciando a sua percepção sobre ela. Maquiavel foi cirúrgico nisso. Qualquer pessoa consegue manter a palavra quando manter a palavra não custa nada. O caráter real, o que uma pessoa de fato é, só aparece quando agir com integridade tem um preço. A pessoa falsa tem uma habilidade impressionante de sempre compartilhar dos seus valores, mas exclusivamente quando esses valores coincidem com o que ela quer naquele momento. Ela fala em lealdade quando precisa da sua, fala em honestidade quando a honestidade a favorece, fala em reciprocidade quando está recebendo mais do que dando. Pensa naquele colega de trabalho que defende o time inteiro quando o chefe está na sala. Fala sobre união, sobre colaboração, sobre como todo mundo precisa se apoiar. E quando o chefe sai, faz política pelas costas, sabota quem está competindo pelo mesmo cargo, distorce informação para parecer melhor. Os valores que ele declama são reais para ele? Em alguma medida, são, desde que não custem absolutamente nada. O problema não é hipocrisia consciente na maioria dos casos. O problema é que essa pessoa construiu uma identidade baseada em princípios que ela nunca testou de verdade. E você só vai descobrir isso quando o momento de custo chegar, que é exatamente o momento em que você mais precisaria poder confiar nela. Observe durante os próximos dias se as pessoas ao seu redor agem pelos valores que declaram quando isso não as beneficia.
Quando a posição honesta é a posição desvantajosa para elas, o que acontece? Essa resposta vale mais do que qualquer conversa sobre princípios. Existe um padrão que Maquiavel identificou nos aliados falsos de príncipes e que se repete com precisão cirúrgica nas relações modernas, no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos, em qualquer estrutura onde exista uma dinâmica de poder. A pessoa está ao seu lado enquanto estar ao seu lado é lucrativo, e recua quando o custo de estar com você sobe. Não é necessariamente um abandono dramático, é mais sutil do que isso e por isso é mais difícil de identificar na hora. Ela fica, mas de longe. Oferece palavras de apoio, mas não ação concreta. Demonstra empatia em mensagem, mas não comparece quando comparecer exigiria algo dela. Diz: pode contar comigo, com uma frequência inversamente proporcional às vezes que você de fato conseguiu contar. O que isso revela? Que ela sempre calculou, consciente ou inconscientemente, o custo-benefício de estar associada a você. E quando esse custo subiu, quando você estava num momento de dificuldade, quando sua reputação estava em jogo, quando aparecer do seu lado seria inconveniente para ela, ela fez exatamente o que qualquer pessoa que opera por interesse faz: protegeu o próprio capital. Aqui está o ponto mais brutal desse sinal. Você nunca vai saber se alguém é genuíno enquanto as coisas estiverem bem. No Sol, todo mundo é sócio. A lealdade real só se revela quando ser leal tem um custo real. E a maioria das pessoas que chamamos de amigos nunca foi testada dessa forma. Pense na última vez que você passou por uma dificuldade séria, profissional, financeira, pessoal, tanto faz. Agora responde, sem romantizar, quem foi? Não quem disse que ia, não quem mandou mensagem de apoio. Quem apareceu fisicamente ou com ação concreta num momento em que aparecer era inconveniente. Esse é seu círculo real. Todo mundo fora dele é relação de conveniência, o que não é necessariamente ruim desde que você saiba o que está olhando. Maquiavel foi direto. Nunca confie em quem se junta a você exclusivamente porque tem algo a ganhar. A razão é simples e implacável. Quem chega por interesse parte pelo mesmo motivo assim que o interesse muda. O padrão é fácil de mapear quando você sabe o que procurar. A pessoa falsa te procura muito mais quando precisa de alguma coisa. E quando não precisa, o contato se torna esporádico, protocolar, superficial. Uma mensagem aqui, um like ali, o suficiente para manter o canal aberto. Mas não o suficiente para caracterizar uma relação de verdade. Você consegue fazer esse mapeamento agora, mentalmente. Pega uma pessoa específica do seu círculo e lembra das últimas 10 vezes que ela te procurou. Em quantas dessas vezes havia algum pedido embutido? Direto ou indireto? Uma indicação, um favor, uma informação que ela precisava, uma validação para uma decisão que ela já tinha tomado. Conta. O número vai te dizer mais sobre essa relação do que anos de convivência tranquila. Não estou dizendo que toda relação com interesse mútuo é falsa. Relações profissionais têm interesses. Isso é saudável e normal. O problema é quando o interesse é consistentemente de mão única. Quando a troca é sempre assimétrica na mesma direção, quando você está sempre no lado que dá e ela sempre no lado que recebe. É como o vizinho que só bate na sua porta quando precisa de uma ferramenta. Um dia você não tem mais nada para emprestar. O que acontece com o relacionamento? Se ele some imediatamente, ele nunca existiu de verdade. Era uma transação com cara de amizade. Quando você começa a enxergar esse padrão com clareza e para de alimentar relações consistentemente assimétricas, algumas pessoas somem da sua vida. Isso vai doer um pouco porque você vai perceber que investiu tempo e energia em algo que era menor do que você pensava. Mas o desconforto dura pouco. O que fica é espaço. Espaço para relações que funcionam de verdade. Os 4 sinais anteriores são sobre comportamento observável em condições normais. Este último é diferente. Este é sobre o que acontece quando a pressão chega, quando o ambiente fica adverso, quando os erros aparecem, quando o custo de ser honesto sobe de repente. E é o mais revelador de todos porque é o mais difícil de falsificar. Maquiavel entendia que o verdadeiro caráter de uma pessoa não se mede no tempo de abundância e estabilidade. Qualquer um é generoso quando está sobrando. Qualquer um mantém a palavra quando manter a palavra não tem custo. O que revela quem uma pessoa realmente é, de forma definitiva e sem possibilidade de interpretação, são as condições de adversidade. A pessoa falsa, quando pressionada, invariavelmente encontra um jeito de não ser responsável pelo que aconteceu. Não estou falando de mentira óbvia, do tipo que qualquer um enxerga. Estou falando de algo muito mais sofisticado e muito mais difícil de confrontar. Ela reescreve a história com pequenos ajustes. O que ela disse claramente se torna "foi mal interpretado". A promessa que ela fez se torna "eu nunca disse isso de forma definitiva, você entendeu errado". O erro que ela cometeu se torna "eu tinha minhas razões, você não conhece o contexto completo". Cada um desses ajustes, isolado, parece razoável. É por isso que é tão eficaz.
Mas o padrão, a consistência de nunca ser o responsável, de sempre encontrar um ângulo que redistribui a culpa para outro lugar, esse padrão é o sinal mais claro de tudo que vimos hoje. Você provavelmente já viu isso acontecer. A reunião que deu errado e de repente cada pessoa tem uma versão da história onde a culpa é dos outros. O projeto que falhou e a pessoa que mais falou sobre trabalho em equipe, sobre como o sucesso era de todos, é a primeira a apontar o dedo quando o resultado é negativo. O acordo que não foi cumprido e que na versão dela nunca foi realmente um acordo. Era uma ideia, uma possibilidade, uma conversa informal. Esse é o sinal mais definitivo porque sob pressão real, a máscara escorrega. A narrativa que a pessoa construiu sobre si mesma, de alguém confiável, de alguém com princípios sólidos, começa a rachar porque sustentar essa narrativa num momento de custo alto demais exige um nível de comprometimento que ela nunca de fato tinha. Observe como pessoas ao seu redor reagem diante de erros. Não erros dos outros, erros delas mesmas. Ela assume de forma clara e direta? Ela minimiza sem negar completamente? Ela reconhece o erro, mas imediatamente carrega a narrativa para o que os outros também fizeram de errado? Ou ela reescreve o que aconteceu de forma que o erro some da história? A resposta a essa pergunta, observada ao longo do tempo em situações reais, vale mais do que anos de convivência tranquila e sem pressão. Você não precisa de intuição sobrenatural, de anos de experiência ou de um sexto sentido especial para parar de ser traído. Você precisa de um sistema. Maquiavel era sistemático. Ele não julgava as pessoas pelo que elas diziam sobre si mesmas. Ele as avaliava pelo que faziam quando o contexto mudava. O sistema tem 3 passos e você pode começar a aplicar hoje à noite. Primeiro, o inventário silencioso. Pega mentalmente as 3 pessoas com quem você mais interage no momento. No trabalho, na vida pessoal, tanto faz. Para cada uma dessas pessoas, responde uma pergunta simples. Quando foi a última vez que essa pessoa fez algo por mim, sem que eu pedisse, sem que ela soubesse que eu estava observando, e sem que houvesse algo concreto a ganhar com isso? Se você ficou muito tempo pensando e não chegou a uma resposta clara, essa demora já é uma resposta. Segundo, o teste do custo. Durante a próxima semana, observe como as pessoas ao seu redor reagem quando o contato com você tem algum custo real. Quando você precisa de algo que demanda tempo delas, esforço genuíno, comparecimento inconveniente. Quem absorve esse custo sem calcular em voz alta? Quem recua, mesmo que sutilmente? Quem aparece só quando aparecer é fácil? A resposta a essa observação, feita de forma fria e analítica, vai reorganizar a sua percepção sobre quem está ao seu redor. Terceiro, o arquivo de inconsistências. Comece a registrar mentalmente, ou de fato, os momentos em que o comportamento de alguém não bate com a identidade que ela projeta. Não de forma paranoica, de forma analítica, como um observador externo. Quando alguém diz que valoriza honestidade e age de forma desonesta quando ser honesta tem um custo. Quando alguém fala em lealdade e recua quando lealdade exige sacrifício. Uma inconsistência pode ser um momento ruim. 3 consistências formam um padrão, e padrão é dado. Não interpretação, não projeção, não paranoia. É informação. Maquiavel não era cínico, era preciso. E há uma diferença enorme entre desconfiar de todo mundo de forma indiscriminada e saber em quem confiar porque você tem evidências concretas para basear essa confiança. O objetivo não é fechar o coração, é abrir os olhos. Vou ser direto contigo agora. Você não pode querer entender o jogo e ao mesmo tempo fingir que ele não existe. Essas 2 posições são incompatíveis. Ou você decide ver as coisas como elas são, ou você continua vendo as coisas como você gostaria que fossem. Mas as 2 ao mesmo tempo não funcionam. Quando você começa a aplicar o que vimos hoje, algumas relações vão clarear e algumas vão evaporar, porque eram sustentadas pela sua disposição de não perguntar as perguntas certas. Pessoas que viviam do seu benefício da dúvida infinito vão sentir que você não está mais disponível da mesma forma e vão reagir. Alguns com distanciamento, alguns com ressentimento, alguns com tentativas de te fazer sentir que você mudou para pior. Essa reação é informação pura. Quem some quando você para de ser ingênuo nunca foi seu aliado. Era uma posição cômoda que você ocupava na vida deles. O resultado do outro lado dessa lucidez não é solidão. É um círculo menor e infinitamente mais sólido. Menos gente, mais presença real. Menos declarações de lealdade, mais lealdade de fato. E isso, uma pessoa confiável de verdade, vale mais do que 20 relações construídas sobre conveniência mútua e elogios sem endereço. 5 sinais. Rápido. Elogio genérico que some quando você não tem nada a oferecer. Valores que aparecem só quando custam 0. Solidariedade que recua quando ter você perto é inconveniente. Contato que sobe quando ela precisa de algo e cai quando não precisa. Incapacidade de assumir responsabilidade sob pressão real. 7 dias.
Escolhe uma relação e aplica os 3 passos do sistema. E comenta aqui embaixo qual dos 5 sinais você já identificou na sua vida, sem precisar nomear ninguém, só o sinal. Quero saber qual é o mais comum nessa audiência. Demorei mais tempo do que devia para entender que admiração e interesse próprio podem parecer idênticos por fora. Tinha pessoas no meu círculo que eu chamava de aliados e que no primeiro momento em que minha situação deixou de ser útil para elas, sumiram sem barulho. Não foi fácil aceitar, mas foi Maquiavel quem me deu o vocabulário para nomear o que eu já estava vendo. E nomear uma coisa é o primeiro passo para parar de ser controlado por ela. Se você quer entender como usar esse mesmo raciocínio para construir relações estratégicas de verdade, não só identificar as falsas, esse é o próximo vídeo, está na tela agora. Última pergunta para você levar. Se Maquiavel pudesse olhar para o seu círculo hoje, quantas pessoas sobreviveriam à análise dele?